Esta é a pintura Cinco Moças de Guaratinguetá, feita por Emiliano de Cavalcanti em 1930. Trata-se de uma das mais importantes obras do artista modernista brasileiro. Ela pertence ao acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e está exposta na mostra da coleção O Acervo em Transformação, no segundo andar do museu. Das 5 mulheres indicadas no título, 4 ocupam o espaço central da tela. As 2 moças que estão em segundo plano refletem a posição das 2 que estão bem à frente. Cada uma olha numa direção, o que cria uma dinâmica própria que conduz o espectador a acompanhar seus olhares de um lado para o outro. O muro geometrizado percorre a lateral direita da pintura e nos leva para o fundo da tela. Mais atrás, a quinta figura nos observa, tranquila, mas parecendo fatigada e melancólica, descansando a cabeça sobre o antebraço esquerdo, no que parece ser o parapeito de uma janela. As 4 moças centrais usam roupas coloridas, combinando as cores dos vestidos com os chapéus, vermelho, azul, verde e marrom, o que confere uma identidade própria a cada uma delas, também reforçada por seus distintos tons de pele. As moças estão maquiadas com batom e usam chapéus arredondados, característicos da moda dos anos 1920. 2 delas carregam sombrinhas, uma aberta, outra fechada. A mulher que está à frente, em primeiro plano, se destaca com seu vestido e chapéu azuis e seu olhar direto e incisivo. Outras 3 mulheres também parecem olhar para o espectador. Emiliano de Cavalcanti é um dos nomes mais importantes da arte moderna brasileira, muito conhecido por pinturas que evocam o imaginário de um certo tipo de brasilidade. Carioca, quando se mudou para São Paulo, conheceu vários dos artistas, pintores e escritores que iniciavam o movimento modernista. Junto a esse grupo, de Cavalcanti foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, para a qual inclusive desenhou o cartaz e a capa do catálogo. A semana ficou marcada como um dos acontecimentos mais emblemáticos da arte brasileira. O evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e, como parte da programação, uma exposição apresentava cerca de 100 trabalhos de artistas como Anita Malfatti, John Grazi e Regina Gomide, Vicente do Rego Monteiro, Vitor Brecheret e Zina Aita. Para além das artes visuais, esse movimento reivindicava mudanças na arte brasileira e também contava com uma participação muito ativa de escritores, poetas e críticos, como Mário Oswald de Andrade, Menotti Del Pica e Guilherme de Almeida. De Cavalcanti também colaborou com eles no desenho de suas publicações. Por um lado, eles defendiam a importância de atualizar a arte brasileira com o que acontecia na Europa. Por outro, buscavam reconectá-la com uma ideia de identidade nacional. Vem daí o interesse dos modernistas por uma cultura brasileira e popular, por exemplo, o fascínio pelo samba e pelos morros cariocas. Após uma temporada na Europa, no fim dos anos 1920, de Cavalcanti começa a usar uma paleta de cores mais claras em suas obras. Lá, ele também incorpora influências da arte moderna europeia, especialmente o uso das gradações de cor característicos de Fernand Léger. O uso da cor é uma das qualidades notáveis dessa pintura da coleção do MASP. De Cavalcanti cria sombreados, conferindo volume aos corpos e profundidade à cena, construindo um espaço em que situa as 5 mulheres. O pintor usa tons de vermelho para quase toda a composição, o que dá ainda mais destaque para os elementos em verde e azul, como as roupas de 2 delas, a flor que decora a blusa de uma terceira e as 2 janelas ao fundo. Há ainda uma pintura do mesmo período da obra do MASP, chamada Menina de Guaratinguetá, também feita com tons mais terrosos e avermelhados. A escolha dessa paleta de cores nas 2 pinturas traz a atmosfera solar de uma pacata cidade do interior, um dia quente de verão em Guaratinguetá, na região paulista do Vale do Paraíba. Isso fica ainda mais evidente se a analisamos em conjunto com um desenho preparatório, que ainda traz cores muito mais soturnas, com tons acinzentados, comuns em outras obras de Cavalcanti dessa mesma época, representando a vida boêmia. Na pintura, pelo contrário, ele cria um certo clima de vida pacata e simplória, distante dos excessos e mundanidades da vida urbana, especialmente a carioca, a que o artista era tanto afeiçoado. Olhando para as 2 imagens, podemos acompanhar algumas decisões tomadas pelo artista ao executar a pintura. De Cavalcanti reorganizou a posição das moças na imagem, mantendo apenas o desenho das 2 figuras mais à frente. Também modificou algumas de suas posturas, especialmente da moça da extrema-direita, que passa a ocupar o centro,
e da moça mais ao fundo, que é colocada em uma posição ainda mais recuada. Os elementos ao fundo ainda são um tanto genéricos e geometrizados nesse primeiro desenho. Na pintura, a casa ao fundo, representada a partir de uma vista frontal, planifica a imagem e cria a sensação de um espaço curto, mais espremido, no qual as figuras se inserem numa composição bastante complexa. No entanto, os formatos dos olhos amendoados já estão presentes e os cortes dos vestidos também são muito semelhantes. E na pintura, a ornamentação dos tecidos e acessórios usados pelas mulheres ganha especial destaque. Outro elemento curioso desta pintura é o fato de as figuras se assemelharem a caricaturas. O universo da caricatura é considerado precursor dos modernismos pelo mundo no começo do século XX. O próprio Di Cavalcanti iniciou sua carreira como caricaturista na revista Fonfon ainda na década de 1910 e fez ilustrações para diversas capas de revistas. Recentemente, as 5 mulheres da tela 5 Moças de Guaratinguetá foram identificadas. São todas de uma mesma família. A mãe Benedita, ao fundo, encostada na janela. E, no primeiro plano, suas 4 filhas. Albertina Pinto, Ariel Pinto, Áurea Pinto e Aiola Pinto. As 4 moças eram conhecidas como Irmãs Piolim. Eram filhas de Abelardo Pinto Alves, o famoso palhaço Piolim. Elas, inclusive, trabalharam no circo Piolim à época. Aiola Pinto, uma das moças de Guaratinguetá, também foi retratada por Di Cavalcanti em outra pintura do ano anterior, chamada Menina de Guaratinguetá, de 1929. Aiola foi acrobata, saltadora, comediante, ciclista e equilibrista de arame alto, trabalhando em circos até 1950. O Circo Piolim também se apresentou sob o vão livre do MASP em 1972, na comemoração dos 50 anos da Semana de Arte Moderna. 5 Moças de Guaratinguetá foi uma das primeiras obras a entrar para o acervo do MASP, ainda em 1947, ano da fundação do museu. O diretor fundador do MASP, Pietro Maria Bardi, tinha grande interesse pela arte figurativa, o que nos ajuda a entender a imediata incorporação da obra 5 Moças no acervo da recém-criada instituição. 5 Moças de Guaratinguetá também ficou amplamente conhecida na década de 1970, depois de ser reproduzida em um selo em comemoração dos 75 anos do pintor. Circulando por todo o Brasil, foi oficializada como uma imagem simbólica da arte brasileira e uma obra marcante do artista, ilustrando diversos livros e catálogos. Por todas essas razões, 5 Moças de Guaratinguetá é uma obra única e um dos trabalhos mais icônicos da coleção do museu. Venha ao MASP para vê-la ao vivo.